Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre prazos processuais, né? Na aula passada a gente falou sobre atos e termos, né, processuais. Nós vamos falar sobre prazos, né? Só lembrando que tem uma apostila do que eu vou falar para vocês acompanharem, tá? Sobre prazos, tá bom? Provavelmente nós vamos fazer essa aula em duas partes, tá? Mas essas duas partes serão as duas aulas referentes a prazos processuais. Então, o tema da aula dessa semana é prazos, tá? E talvez eu faça dois vídeos, vamos ver como que as coisas vão acontecer aqui. Mas eu preciso concluir com vocês essa semana prazos processuais, para que na próxima a gente entre no tema reclamação trabalhista, tá bom? Para a gente conseguir concluir todo o nosso conteúdo dentro daquilo que está no nosso plano de ensino, né, que vai até a resposta, e que a gente consiga ainda ter uma revisão e a prova, tá bom? Seguir o nosso conteúdo, o nosso programa, como a gente sempre tem feito, tá? Bom, eu coloquei para vocês aí o que é prazo, né? A gente sempre fala de prazo. Lógico, o mais importante de tudo é você saber contar. É você saber contar, né? Então, assim, nós vamos ter uma aula, uma parte teórica, eu vou explicar alguns pontos para vocês que vocês precisam saber, né? Que é aquela parte básica que a graduação tem que dar. Mas o principal de tudo isso é a segunda parte da aula, que é saber contar, saber quando que suspende, quando que interrompe, quando suspende como é que eu conto, e quando interrompe como é que eu conto dias úteis no conto. Então é saber a contagem, porque o advogado não pode perder prazo, em hipótese alguma, tá? O advogado não pode, em hipótese alguma, perder prazo. Isso pode gerar consequência, até uma ação por perda da chance em relação ao cliente, né? O cliente pode processar o escritório em relação a isso. Então não pode perder prazo, tá bom? Então a gente sempre conta, mas eu a vida inteira na minha advocacia eu sempre contei pelo menos um dia antes. Então eu fazia uma contagem, agendava, anotava, né? Sempre anotei um dia antes, para eu terminar o prazo um dia antes, para eu não ter problema, né? Às vezes eu tinha época de OAB muito agitado, época muito corrida, eu me dava por intimado, já cumpri o prazo, né? E porque assim, é inadmissível perder prazo, é igual um erro médico, né? É quase que você errar e matar o paciente, né? Então, a gente tem que ter uma noção boa em relação a isso. Então, eu vou fazer uma introdução para retomar com vocês alguns conceitos que vocês já viram durante a faculdade, né? Esses conceitos já foram passados. Então, eu vou retomar aqui alguns conceitos para a gente relembrar e avançar, tá bom? Eu trouxe na verdade dois conceitos, vocês vão ver, né? O primeiro conceito, eu quis pegar um conceito bem simples de dicionário, para que vocês possam verificar que prazo é a coisa mais simples do mundo em termos de conceito. Então eu fui lá na Wikipédia, que é uma, né, a gente não usa isso em TCC e tal, né? Mas só para mostrar para vocês que assim, é uma coisa tão básica que até a Wikipédia consegue dar uma definição relativamente razoável de prazo. E eu coloquei para vocês aí, ó, são os períodos de tempo fixados pela lei, pelo juiz ou pela convenção entre as partes. As partes também podem convencionar prazos, né, num processo, pedir, né, suspensão para tentar um acordo, isso é possível, né? E o juiz então pode autorizar até a suspensão do feito por um determinado tempo que as partes mesmo podem sugerir, né? Mas a gente está mais acostumado com os prazos, né, com o período de tempo que a lei determina, né, ou que o juiz determina num despacho. Então a gente está mais acostumado como advogado a cumprir prazos, né, a cumprir os prazos da lei e a cumprir os prazos das decisões judiciais, não é isso? Então eu coloquei aqui, mas bem simples, que é isso, é o tempo fixado pela lei, pelo juiz, ou que uma parte combinou com a outra, com o aval do juiz, e esse tempo tem que ser cumprido, né? Isso é o prazo, tá? Dentro do processo, ou seja, prazo processual. E aí, como eu acabei de falar, prazo dentro do processo, né? A gente tem que tomar cuidado, porque existem alguns prazos que não correm dentro do processo. E a gente vai estudar prazos processuais, ou seja, a gente vai estudar os prazos que ocorrem após um processo instaurado, né?
Após o ajuizamento de uma reclamação trabalhista, um processo, o réu citado validamente, que é o que nós falamos na aula passada, e aí após a relação jurídica processual formada, aí sim nós vamos começar a ter vários prazos durante o processo para a prática dos atos processuais que a gente viu na aula passada, né? E aí eu coloquei para vocês aí que nós temos o quê? Algumas nomenclaturas que eu preciso que vocês saibam bem, né? Ou seja, o que é preclusão, o que é prescrição, o que é decadência, o que é perempção. Isso está ligado a prazo, né? E às vezes a gente, né, não atua muito, não está em contato, viu essa matéria mais para trás e às vezes não lembra direito. Então, esses conceitos eu preciso retomar com vocês, tá? Vamos lá. Preclusão. O que é preclusão? A preclusão, nós vamos ver ali, ela ocorre quando o prazo é dentro do processo. Então, vou dar um exemplo básico. Eu tenho um prazo de recurso, um recurso trabalhista, 8 dias úteis. Perdi o prazo. Então, ocorreu a preclusão temporal. Nós temos vários tipos de preclusão. Mais para frente, acho que na segunda parte, eu coloco uma observação e falo lá. Preclusão é perda de prazos ou de práticas de atos dentro do processo. Tá? No comecinho da segunda página aí da apostila de vocês. Então, existem vários tipos de preclusão. Mas as preclusões que a gente mais estuda e mais se depara são 3. A preclusão temporal, que é a mais comum, que é a parte perder um prazo, né? Não se manifestar no prazo que a lei determinou, que o juiz determinou, né? Então ocorre a preclusão temporal, então ela pode ter um ônus por causa disso, né? Perder um prazo de recurso, então você perdeu a chance de ter uma reforma, né? E existe a preclusão lógica, né? E a preclusão consumativa. A preclusão lógica é o seguinte: naquele momento você tinha que se manifestar pela logicidade do processo. Por exemplo, eu estou numa audiência, né? E durante a audiência o juiz me indefere uma pergunta. Se eu fico quieto, presume-se logicamente que eu aceitei o indeferimento. Então, para não ter essa preclusão, né, eu preciso me manifestar. Eu preciso dizer para o juiz o seguinte: pela ordem, excelência, eu não concordo com esse indeferimento. Então, eu quero que conste em ata a minha pergunta com seu indeferimento sobre os meus protestos. Se eu não fizer isso imediatamente, o tribunal entende que eu aceitei aquele indeferimento, então para ele houve uma preclusão lógica. Eu tinha que, como advogado, logicamente, ter falado não concordo, pela ordem, né? A intervenção do advogado pelo nosso estatuto, pelo nosso código, é pela ordem. Pela ordem, excelência, por favor, conste então a minha pergunta em ata, né, sobre meus protestos. A audiência está sendo gravada, fala então, pela ordem, excelência, como está sendo gravado, eu quero deixar registrado que eu não concordo com o indeferimento, eu quero que essa pergunta fique como se fosse constando em ata com os meus protestos pelo indeferimento. Mas tem que ser imediatamente. Não pode ser depois que tudo acabou, você falar, então, juiz, lembra lá daquela pergunta? Então você precisa, né, se manifestar naquele momento. A lei fala dessa manifestação? Não, não tem na lei. Então, assim, tem um prazo, a lei fala que você tem que fazer imediatamente? Não tem previsão nenhuma, né? Então entende-se que é uma questão de lógica. Dentro da trabalhista é uma questão de lógica quando o juiz, as nossas regras processuais, quando o juiz te indefere uma pergunta ou uma testemunha, você tem que falar que você não concorda. E aí você fala tecnicamente, pela ordem, conste em atos meus protestos, tal, né? Vocês já estão assistindo a audiência desde o ano passado, então vocês já devem ter visto isso. E existe a preclusão consumativa. Eu vou lá e recorro no prazo de 8 dias, mas eu esqueci de um pedaço. Aí eu vou fazer o RO complementar? Não, você já consumou o ato de recorrer nos 8 dias, não dá para você fazer outro recurso. Né? Você foi lá apressadinho, fez no 3º dia, mas aí você viu lá no 5º, no 6º dia que você esqueceu de uma parte, aí você faz dentro do próprio... Não dá. Se você já fez o recurso ordinário, mesmo que no 3º dia, e ainda você tem tempo,
entende que não dá para você arrumar, porque quando você fez o recurso dentro dos 8 dias, no terceiro dia, você consumou o ato de recorrer. Não daria para você fazer um outro arrumando, mesmo que você fosse dentro do prazo de 8 dias. Né? Então, isso é considerado preclusão consumativa. Quando você consuma o ato, né, você praticou. E mesmo que você ainda tenha tempo para arrumar, não dá, porque houve uma preclusão consumativa. Quando você praticou o ato está completo, aquilo ali não dá para você arrumar. Né? A não ser que o juiz, no caso do recurso, isso é praticamente impossível, mas às vezes numa petição, o juiz manda você emendar, manda você editar, né? Ou você pede o aditamento antes da citação do réu e tal. Então você completa ali. Mas no caso de um recurso, né? Então, quando a gente tem que ter esse cuidado de respeitar o prazo, né? De saber o momento de se manifestar para não ter a preclusão lógica, mas também saber que o que eu falar, ou quando eu me manifestar, aquela manifestação vai ser a manifestação definitiva. Eu não vou poder arrumar. Né? Então, essas 3 preclusões a gente tem que ficar atento. Isso, preclusão, ocorre quando há perda de um prazo dentro do processo. Ou você perde o prazo da preclusão temporal, ou você deixa de fazer o ato naquele momento, seria preclusão lógica, ou você consuma o ato, e se você consumou ainda que errado, está consumado, preclusão consumativa. Então, toda vez que ocorre um problema com um prazo processual, a gente vai usar a palavra preclusão. Tá? Agora, e prescrição? E decadência? Né? Prescrição e decadência não são prazos que correm dentro do processo, são prazos que correm fora do processo. São prazos que correm fora do processo. Né? A prescrição é um prazo que você vai ter para exigir a sua pretensão. E a decadência para exigir o seu direito. Se decaiu, você perdeu o direito. Se prescreveu, você perdeu a possibilidade de exigir a pretensão. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu estou com álcool em gel aqui, tá, gente? Então, por isso que eu coço o olho às vezes. Ó, tá? Fiquem tranquilos que eu uso álcool em gel o tempo todo. Então veja, eu nunca esqueci uma explicação de um professor sobre prescrição. Porque assim, a gente sempre ouve falar assim, prescrição é perda do direito de ação. Não é. Está errado. O direito de ajuizar uma ação, o direito de acionar o judiciário, isso é imprescritível. É um direito fundamental, tá? Em regra, a gente não perde esse direito. Eu não perco meu direito de ação sem sequer ter exercido ele, né? O que ocorre é que existe uma pretensão que você tem, né? E quando essa pretensão você demora a exercer, porque a lei traz um prazo, ela prescreve, ou seja, o direito continua, o direito de ação continua. O que não vai ter mais é a pretensão, é o direito de exigir do outro. Vou dar um exemplo. Imaginemos que eu passe num boteco, consuma lá R$ 1.000 em bebida, em comes e bebes. Né? Aí eu falo, seu João, o seu João é meu amigo, me conhece, eu trago o dinheiro depois. Tá bom, pode ir. Eu não levo o dinheiro pro seu João. Só que eu sou uma pessoa da família, o seu João deve muitos favores, o seu João fica assim, de cobrar. Né? Veja, o seu João tem um prazo para exigir isso de mim. Tem um prazo. Isso, né, ou seja, quando eu passei a dever, quando gerou o débito, existe uma responsabilidade civil aí. Né? Eu tenho que reparar esse prejuízo para o seu João. Só que o seu João tem um prazo para cobrar isso de mim. Um prazo para exigir essa pretensão. Um prazo para me responsabilizar e fazer pagar. Na trabalhista, o prazo é de 2 anos. Né? Se a empresa não paga para o empregado e fala, eu te pago amanhã e ela não paga, o empregado tem 2 anos da extinção para exigir esses direitos trabalhistas que a empresa não pagou. Mas eu pergunto para vocês, se o empregado não exigir nos 2 anos da extinção, né? A dívida some? A dívida deixa de existir? Não. A dívida nunca vai deixar de existir. A dívida só vai deixar de existir no dia que o empregador pagar. Então, o débito em si, a dívida não prescreve. O que prescreve é o direito de você exigi-la. Entenderam? Então, a lei determina que, para não ficar uma coisa ad eterna, uma coisa sem fim, uma coisa insegura, né?
o mundo, para a sociedade. Então ele fala, olha, empregado, quando você for demitido, da data da sua demissão, você tem 2 anos para exigir do seu empregador aquilo que você acha que ele não te pagou e que deveria te pagar. Se você não fizer isso em 2 anos e você ingressar com uma ação no seu trabalho e a empresa alegar a prescrição, você não vai ter direito a nada. Veja, o juiz não vai impedir você de ajuizar uma ação cobrando uma dívida prescrita. Por isso que não ocorre perda do direito de ação. A ação você vai poder exigir. A questão é que você vai perder. O objeto dela você sabe que você perdeu. E que você corre de pagar uma sucumbência. Porque por mais que você ainda tenha o direito de ação, aquela pretensão que você está cobrando naquela ação prescreveu. Então por isso que existe essa confusão. Eu perco o direito de ação. Não, você não perde o direito de ação. Só que é um reflexo quase que nesse sentido. Ou seja, se a pretensão que eu tenho naquela ação eu perdi, para que eu vou ajuizá-la? Para eu ter que pagar a sucumbência para o outro? Né? Então, mas não é a perda do direito de ação. Você pode ajuizar a ação. Né? O juiz não vai indeferir a sua ação de plano. Né? Fala, não, você perdeu de... Não. Só que quando ele for analisar, e aí na Justiça do Trabalho a prescrição, em regra, não é declarada de ofício, tá? Na Justiça do Trabalho entende-se majoritariamente que o juiz não pode declarar de ofício a prescrição, a decadência sim. E se o réu não alegar a prescrição na Justiça do Trabalho, você levou. Por isso que não é má fé você pedir coisa prescrita na Justiça do Trabalho. Não é má fé porque é um direito seu, cara. Por que má fé? Eu tô agindo de má fé porque prescreveu. Não. Agir de má fé é você pedir uma coisa que não é devida a você. Agora, se eu ingressar com uma ação, tentar receber uma dívida, ainda que seja prescrita, eu não estou agindo de má fé. Eu estou tentando justificar que, olha, ele me deve. E às vezes o juiz fala assim, realmente, ele te deve, mas já prescreveu. A lei não dá mais o direito de você exigir isso. Né? Então, prescrição é isso. No nosso caso, a nossa prescrição é 2 anos da extinção do contrato. E se eu ajuizar dentro dos 2 anos, eu só consigo cobrar as dívidas referentes aos últimos 5 anos do ajuizamento. Então eu tenho uma prescrição total e uma prescrição parcial. Se o cara trabalhou 10 anos, né, e ele ajuiza dentro dos 2 anos, se a empresa não alegar a prescrição quinquenal, ele vai receber os 10 anos. Ele vai receber os 10 anos no seu trabalho, vai receber tudo. Se a empresa alegar a prescrição quinquenal, ele perde, né, ele só ganha os últimos 5 do ajuizamento. Ele vai ter sucumbência daqueles 5 anos anteriores lá. Né? Então, por isso, no seu trabalho, os empregados hoje tem receio de pedir mais, e o advogado do empregado sabe que pedir mais do que os últimos anos do ajuizamento ou ajuizar uma ação que já passou 2 anos da extinção é uma ação no sentido de temerária, porque você sabe que o objeto você vai perder, mas o direito de ação você não perde. Então a prescrição gera essa perda da pretensão, do seu direito de exigir algo em juízo. Né? Eu tenho o direito de ajuizar a ação, mas o objeto, aquela pretensão, pela lei, pelo tempo que a lei deu, prescreveu. Tá? Agora, a decadência você perde o direito. A decadência, lembra o prazo do inquérito judicial para apuração de falta grave, né? Ritos, parte 2? O empregado, quando é dirigente sindical, se ele comete uma falta grave, a empresa tem que, dentro de 30 dias da suspensão, ingressar com o inquérito judicial para provar a falta grave dele em juízo. A empresa tem 30 dias para fazer isso. Se ela não fizer, perdeu o direito. Aí houve o perdão tácito. Aí o direito que ela teria de mandá-lo por justa causa sumiu, não pode mais. Então a decadência é muito mais forte que a prescrição, né? Mas não ocorre em qualquer situação, ocorre em situações específicas que o legislador traz no Código Civil quando ocorre a prescrição, quando ocorre a decadência. Eu não vou aqui detalhar porque não é matéria minha, né? Mas o Código Civil traz, acho que 205, 206 do Código Civil, traz lá, e vocês já tiveram isso, né? Então veja, eu tenho que observar isso. Se ocorreu a decadência, o juiz pode declarar até de ofício. Aí sim eu perdi o direito, para que eu vou reclamar? Né? Agora, a prescrição, eu tenho o direito de ação, mas ocorre o problema na pretensão. Então, prescrição e decadência são prazos que eu conto, que eu tenho que analisar antes de propor uma medida judicial. Antes de propor a ação trabalhista, eu tenho que ver se não tem prescrição, porque se tiver, seria ruim eu pedir, por quê? Porque eu corro de pagar a sucumbência. Se já decaiu, o próprio juiz vai ver e vai declarar de ofício. Então, prescrição e decadência não são prazos processuais. Eu nunca posso falar que um prazo processual prescreveu, decaiu. Não. Um prazo processual ocorre dentro do processo. Né?
Eu tenho um prazo processual, eu tenho um processo e tenho um prazo para me manifestar. Perdi, ocorreu algum problema? Precluiu. Essa é a palavra correta. Eu insisto nisso porque na OAB, gente, quando vocês vão fazer a prova, se você trocar essa palavra, é zero. É zero. Isso é técnica. Você nunca pode falar se um prazo precluiu que ele prescreveu. E a gente ouve isso muito. Ah, prescreveu. Que isso? Um prazo dentro do processo não tem prescrição, tem preclusão, né? Então, fora eu tenho decadência e tenho prescrição, mas dentro do processo a gente tem que analisar o instituto da preclusão. Ou as três básicas, se vocês já saírem sabendo, tá ótimo. Temporal, lógico, consumativa. Tem outras mais, viu? Se for estudar mais, então já caiu essa pergunta dissertativa em concurso, e era uma redação, acho que num concurso de TRT, e eram pelo menos umas 7 análises, 6, 7 análises de preclusão. Mas agora, não dá para você falar em 20, 30 linhas das 7 possibilidades, né? Você mencionava ali, mas tratava mais dessas 3 mesmo, que são as principais, né? E aí eu tenho a perempção. No processo do trabalho, a perempção é bem diferente do processo civil. No processo do trabalho, eu tenho 2 tipos de perempção. Fiquem atentos com isso, que eu cobro isso nas provas, tá? Eu estou dando a matéria, então eu vou cobrar. A perempção, ela ocorre quando, em 2 situações, está no artigo 731 e 732 da CLT. Primeira possibilidade, na reclamação verbal. Quando o empregado vai no seu trabalho e propõe uma reclamação verbal, né, o servidor vai reduzir a termo, tá? Mas assim, ele propõe uma reclamação verbal, o servidor vai distribuir, e ele tem 5 dias para voltar. Se você pegar lá o 731, 732, você vai ver que quando o empregado propõe uma reclamação trabalhista verbal, ele tem que voltar em 5 dias, tá? Então, quando ele não volta em 5 dias, né, para poder ratificar, né, então vai ser distribuída a ação dele, ele tem que voltar em 5 dias dessa distribuição. Se ele não voltar em 5 dias, né, o que vai acontecer? Ele vai ter um prazo, uma perda aí, vai ter que esperar, o processo ele vai ser arquivado, porque a reclamação é verbal, ele tinha que voltar em 5 dias para confirmar, né, aquela reclamação, porque ela vai ser reduzida a termo, vai ser distribuída, ele tem que voltar em 5 dias para confirmar tudo isso. Se ele não voltar em 5 dias, a CLT diz que ele vai arquivar essa reclamação e ele não pode ajuizar outra reclamação dentro de 6 meses, ele tem que esperar 6 meses para fazer outra reclamação. Então veja, ele não perdeu o direito de ação. Ele só foi punido porque ele não voltou em 5 dias para confirmar aquilo ali, né? E ele tinha, então, se ele não voltou em 5 dias, arquivou e agora ele vai ter que esperar 6 meses para propor uma nova ação. Tá? Isso se a reclamação for verbal. E a outra possibilidade é se ele entra com uma ação, aí verbal ou escrita, ele ingressa com uma ação, a ação segue, chega na primeira audiência, ele não vai, arquiva, porque ele não foi. Aí ele entra de novo, aí ele pode entrar com a segunda ação imediatamente. Aí na segunda ação, na primeira audiência, ele falta de novo. Ele falta 2 vezes. Na primeira ação e na segunda, 2 vezes, ele falta na primeira audiência. Aí, para ele propor a terceira, ele tem que esperar 6 meses. Tá? Então, veja, só que um detalhe, hein? Qual que é a pegadinha da segunda hipótese? Se ele entra com uma ação, não vai na primeira audiência, aí na segunda ele entra, ele tem que esperar 6 meses da primeira para a segunda? Não, não tem. Então ele vai entrar com a segunda. Na segunda ele desiste da ação. Tem que esperar 6 meses para a terceira? Não. Ele só tem que esperar 6 meses da segunda para a terceira se nas 2 vezes que ele entrou, ele não compareceu na primeira audiência. Se nas 2 vezes ele desistiu do processo, se uma vez ele não foi na primeira audiência, na outra ele desistiu, ou seja, se o processo foi arquivado por 2 coisas iguais, mas por não é por ter faltado na primeira audiência, ele não vai ter que esperar 6 meses. Ele só tem que esperar 6 meses, só ocorre a perempção, nessa segunda hipótese, quando ele entra com a primeira e o motivo do arquivamento da primeira foi faltar na primeira audiência. Entra com a segunda e o motivo da segunda também foi faltar na primeira audiência. Tem que só dar perempção quando ele falta, quando nas 2 situações o motivo do arquivamento é ter faltado na primeira audiência. Certo? Então, se o motivo do arquivamento foi outro, ele arquivou 2 vezes porque desistiu, da segunda para a terceira ele pode ajuizar imediatamente. Ele só vai ter que esperar 6 meses da segunda para a terceira, né, se ele, nas 2 vezes que ele entrou, as 2 vezes que o processo foi arquivado, foi por um único motivo mesmo, nas 2 vezes.
Qual o motivo? Ter faltado na primeira audiência. Entendeu? Porque cai na prova de vocês assim. Ah, ele faltou na primeira audiência, no primeiro processo. No segundo ele desistiu. Tem que esperar 6 meses? Não. No primeiro ele desistiu, no segundo também. Tem que esperar 6 meses? Não. Não. Só vai ter que esperar 6 meses se no primeiro ele não foi na primeira audiência e arquivou, e no segundo ele também não foi na primeira audiência e arquivou. Aí tem que esperar 6 meses. Então, se você lê o 731, 732 e lê o 844, lê os artigos que eles estão se referindo ali, é essa conclusão que vocês vão chegar. Então, a gente tem perempção no processo de trabalho, são esses dois tipos. Só quando o empregado vai a propor a reclamação verbal e não volta em 5 dias para confirmar, né? A secretaria dá o prazo para eles falar, você tem que voltar dentro de 5 dias, né? Se não me engano é da distribuição, né? Fala para ele qual é o prazo, porque tem que avisar, né? Ele não sabe. Ó, você tem que voltar até o dia tal para confirmar. Se ele não voltar, esse prazo é 5 dias. Se ele não voltar, arquivo, ele tem que esperar 6 meses. E na reclamação, e na outra forma de perempção, se ele reclamar 2 vezes, a primeira arquivar por faltar na primeira audiência, a segunda arquivar por faltar na primeira audiência. Aí ele tem que esperar 6 meses. Então é o 731, 732. Nós só temos essas duas hipóteses. A gente não perde, não tem perda de direito de ação no seu trabalho. Tá? A perempção ocorre a uma punição apenas. Tá? Então a gente tem aí, eu já expliquei preclusão, prescrição e perempção. É a primeira parte aí que nós temos. Né? Prescrição, decadência, perempção, né? E a preclusão. Tá? E aí eu concluo para vocês, ó, podemos afirmar que prazo corresponde ao lapso temporal para a prática ou abstinência do ato, né? Então, quer dizer, você tem um tempo para praticar o ato, né? Se você deixa de praticar, né? Então a gente vai ocorrer a preclusão, né? E deixei bem claro que os prazos, nós vamos ver depois contagem dos prazos, os prazos são sempre contados em dias úteis. Úteis, processo de trabalho, artigo 775. São contados em dias úteis. Sábado, domingo e feriado não são dias úteis. Então, sábado, domingo e feriado a gente não conta prazo. Tá bom? A gente vai ver que feriado municipal eu tenho que provar para o judiciário, que era feriado municipal. Né? O feriado nacional, não. O feriado nacional todo mundo tem que saber, inclusive o judiciário. Mas o feriado municipal a gente tem que fazer prova. Então, se o último dia do prazo caiu no feriado, que é só em Londrina, eu tenho que juntar a cópia do decreto municipal, da legislação municipal que prevê que aquele dia é feriado, para que eu possa, então, justificar por que eu fiz o protocolo no dia útil seguinte. Porque lá em Curitiba não vai ser. Lá em Brasília não vai ser. Mas em Londrina vai. Então aí eu tenho que demonstrar. Agora, se o meu processo corre em Cambé e eu sou advogado em Londrina, feriado em Londrina, eu tenho que fazer o prazo em Cambé, porque o processo está em Cambé. Então não vamos fazer essa confusão. O feriado na vara, na cidade da vara, né, que você tem que provar. Então, se você está em processo em Londrina, é feriado em Londrina, você vai conseguir prorrogar para o dia útil seguinte se o seu processo estiver em Londrina, tá bom? E aí vem classificação dos prazos. Nós temos algumas classificações, né? Quanto à origem. Então é bem tranquilo. O prazo pode ser previsto em lei, ou ele pode ser previsto na decisão judicial, então o juiz pode determinar, ou ele pode ser convencionado, que é o primeiro conceitozinho básico lá da Wikipédia, né? É o lapso temporal que é definido pela lei, pelo juiz ou pelas partes, pela convenção das partes, né? Então, exemplo é de prazo legal, recurso, né? A lei, o artigo 6º da lei 5.584/70 que está aí para vocês, essa lei traz que os prazos dos recursos trabalhistas típicos é 8 dias úteis. Todos os prazos dos recursos trabalhistas têm 8 dias úteis, né? Os prazos judiciais, aí é o juiz que determina, né? Então veja, perícia, eu coloquei para vocês aí. Nós temos um prazo pericial, né? Então, o artigo 852H, parágrafo 4º, diz que o juiz pode, então, determinar a perícia, né? E ele vai determinar lá com o perito, dou 30 dias, dou 60 dias para o perito concluir a perícia. Então, o prazo judicial não está previsto em lei, é o juiz que tem que determinar, fica a critério do juiz, tá? Se, professor, o prazo não está previsto na lei, o juiz não determinou e mandou me manifestar. Quantos dias eu tenho? 5 dias úteis. A doutrina chama de prazo legal. Prazo legal é o seguinte, quando a lei não traz qual é e o juiz também não determina, é 5 dias úteis o teu prazo. Tá? Então, prazo legal, a lei me traz. No caso de recurso, a gente tem 8 dias úteis. Embargos de declaração, 5 dias. Recurso extraordinário, 15 dias. Tá? Prazos judiciais,
é o prazo que o juiz vai determinar para mim, né? Porque a lei não traz, então ele determina. Pode ser um prazo que ele determina para o perito também, igual eu coloquei ali, ó, prazo para perícia, né? Ou prazo para me manifestar da perícia. Nosso seu trabalho é muito comum a gente não ter todos os prazos previstos na CLT, a gente tem no CPC, mas os juízes não são obrigados a aplicar os prazos do CPC. Então é comum os juízes colocarem prazos que não existem no CPC e a gente tem que cumprir. Então, por exemplo, às vezes uma impugnação a documentos. A lei não fala qual prazo é. E tem juiz que dá 24 horas, 48 horas, 5 dias, isso é prazo judicial. Ou seja, é um ato que está previsto na CLT, a lei não fala que tem prazo, mas o juiz entende que é importante dar um prazo para não correr socialmente de defesa e tal. Então, a impugnação a documentos, quando você vai para uma audiência e você vê que tem muitos documentos, não dá para você fazer impugnação em audiência una principalmente, né? Você pode pedir prazo, o juiz fala, vou te dar 2 dias, doutor, vou te dar 5 dias, né? Para você impugnar os documentos e por escrito no teu escritório, né? Em forma de memorial. Isso é um prazo judicial, porque o juiz sabe que você tem o direito de impugnar, mas ele está vendo que se ele for deixar você impugnar na audiência, a audiência vai demorar mais ainda, porque você vai ter que analisar aquele monte de documento. Então o que ele faz? Ele te dá um prazo. Então, esse prazo que ele te dá, que a lei não prevê, é um prazo judicial. Eu coloquei perícia aqui porque é comum os juízes na perícia dar um prazo para o perito e também, depois que o perito conclui, dar um prazo para as partes. E a lei não fala desse prazo, a CLT não fala. Então, às vezes, ele dá 5, 10 dias para as partes se manifestarem, né? Então, prazo judicial é isso, quando a lei não traz, mas o ato existe, então o juiz vai acabar determinando esse prazo. Um prazo razoável, lógico. Se o prazo for muito pequeno, nada impede que você peça prorrogação desse prazo, que converse com o juiz, né? Isso às vezes acontece. E os prazos convencionais ocorrem quando as partes convencionam, mas sempre com autorização, com aval do juiz, né? O juiz é o Estado, ele é quem está com o processo nas mãos, ele que fiscaliza tudo, né? Dentro do processo de trabalho é o juiz, o Ministério Público atua muito pouco, principalmente em primeiro grau. O Ministério Público atua mais na parte administrativa, mas judicialmente, dentro dos processos individuais, a atuação é ínfima. Então é muito comum, às vezes, as partes pedirem suspensão para tentar acordo. Né? Eu já fiz isso várias vezes. Chega na audiência de conciliação, está chegando a possibilidade de um acordo, aí o juiz marca uma audiência de instrução para dali 30 dias, um mês, né? Aí a gente acha que vai dar para fazer na instrução, aí a gente vê que 2 dias antes ali a gente está tentando, né, e chega para o juiz, excelência, tem como suspender esse processo por uns 2 meses? Às vezes é uma situação um pouco mais complexa, né? Para a gente tentar uma negociação, a gente peticiona em conjunto, pede para o juiz vai lá e suspende o feito e dá o prazo de 60 dias para a gente, né, conversar. Então, isso é um prazo convencionado. Lógico que tem que ter o aval do juiz. Então, eu coloco para vocês aí. Né? Quanto à origem, convencionais são os que podem ser objeto de acordo entre as partes. Né? Eu posso, com a outra parte, pedir a suspensão, né, para tentar acordo. E se está chegando os 60 dias, a gente não consegue, antes de terminar os 60 dias, sempre antes de terminar o prazo, a gente pede para o juiz. Excelência, tem como prorrogar mais 10 dias? Então, a prorrogação você também tem que pedir. Mas a gente sempre pede a prorrogação antes do prazo acabar, né? E vocês têm que usar também na faculdade. Quando a gente dá prazo para fazer alguma coisa, principalmente de trabalho, né? Aí depois que acaba o prazo, você fala, professor, prorroga o prazo. Já acabou o prazo. A gente tem que justificar antes do prazo acabar e pedir a prorrogação. É isso que a gente tem que fazer, tanto na faculdade quanto judicialmente. Se tem um prazo e o prazo está para acabar e eu posso tentar prorrogá-lo, eu vou ter que pedir para o juiz justificar o motivo e pedir para prorrogar. Né? Então, tanto a suspensão de prazos quanto a prorrogação de prazos podem ser feitas pelas partes em situações que a lei permite. Né? No caso, suspender para tentar acordo é uma possibilidade que está prevista no CPC, o seu trabalho acaba acatando. Né? E para prorrogar, eu também tenho que pedir a prorrogação antes do prazo terminar. As duas partes, claro, né? É um prazo convencional, tá? Coloquei só para vocês terem cuidado em relação ao artigo 313, né? Que o advogado, quando... tanto o advogado quanto o advogado. Então, o advogado que atua sozinho. Isso só serve para advogado que atua sozinho no processo. Vocês que vão começar a advogar, né? As meninas e os meninos. As meninas ficam grávidas, é a única advogada do processo. Ela é a advogada da causa, o escritório é dela, ela atua sozinha, ela fica grávida. Ela consegue pedir para o juiz a suspensão dos processos todos dela por 30 dias. Tá? E se o cara se torna pai, né? Ele é o único advogado no processo e vira pai, ele consegue por 8 dias suspender os seus processos, os prazos dos seus processos. Tá? Mas isso é só se o advogado atuar sozinho. Se ele está no escritório, tem um monte de advogado,
nada feito, tá? Então, para advogada, 30 dias no caso de licença maternidade, se ela provar que vai ser mãe, né? E ali dos 30 dias a partir da gestação, né? Da gestação, não, do parto, né? Então ela pede ali, o juiz dá 30 dias para ela. E para o advogado, 8 dias, mas aí eles têm que demonstrar que são os únicos. É só ver a procuração, né? É o único advogado da procuração naquele processo, o juiz acaba suspendendo, está no 313, tá bom? Quanto à natureza, ou são dilatórios ou são peremptórios. O que é isso? Dilatórios, dilata, são prazos que são passíveis de prorrogação, tá? E prazos peremptórios, são prazos que não são passíveis de prorrogação. Então eu tenho prazos legais, prazos judiciais e prazos convencionais. Esses 3 tipos. Quais são os prazos peremptórios e quais são os prazos dilatórios? Os prazos legais costumam ser os prazos peremptórios. Eu tenho prazo de 8 dias para recorrer. Eu não consigo prorrogar. É um prazo improrrogável. Então, os prazos previstos em lei, em regra, são improrrogáveis. Por que eu digo que em regra são improrrogáveis, são peremptórios? Porque hoje, em algumas situações, a lei prevê, né, recurso não dá certo, recurso é improrrogável mesmo. Mas em algumas situações, a lei prevê alguns prazos. E dependendo, o juiz ele te autoriza, ele prorroga para você. Se você chega lá, né, conversa com ele, explica a situação, às vezes ele prorroga, você faz a petição, ele prorroga. Então, algumas situações legais o juiz acaba prorrogando, mas a regra que a gente estuda é essa. Os prazos que estão previstos em lei são peremptórios, são improrrogáveis. Os prazos convencionais podem ser prorrogáveis, né? Desde que você peça a prorrogação antes dele terminar, né? Nós já falamos agora há pouco. Né? E os prazos judiciais também são passíveis de prorrogação, mas se vocês forem estudar, vocês vão ver que prazos legais e judiciais são peremptórios. Então, se a gente for seguir aí a regrinha, prazos legais e judiciais seriam peremptórios e prazos convencionais seriam dilatórios. Não dá para você afirmar categoricamente. Por quê? Porque se o juiz te dá um prazo, né, de uma medida igual, por exemplo, você pede lá o prazo de 5 dias, o juiz te deu prazo de 5 dias para impugnar. Em regra, ele não vai prorrogar. Mas se acontecer alguma situação emergencial, você pode pedir a prorrogação. Nada impede que ele prorrogue. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o prazo judicial não existe um impedimento do juiz prorrogar. É diferente do prazo legal. O prazo legal, sim, o juiz tem um certo receio, porque a lei determinou aquele prazo. E ele tem que cumprir a lei. Então, se a lei diz que é 8 dias, eu não posso fazer mais nada. Não tem como prorrogar. Aí tudo bem. Mas se é um prazo que ele está dando e ele percebe que ele não foi razoável, nada impede que ele prorrogue. Tá? Então, assim, os prazos dilatórios são normalmente os prazos convencionais e alguns prazos judiciais. Os prazos peremptórios são os prazos legais, principalmente os prazos de recurso, né? E alguns prazos judiciais também acabam sendo peremptórios. Mas a gente pode colocar aqui que o legal é peremptório e o convencional é dilatório. O judicial ele poderia ser tanto um quanto o outro. Tem doutrinador que vai falar prazo peremptório é os judiciais e os legais, e prazos convencionais são os prazos dilatórios. Tá? Mas na prática não funciona bem assim. A vivência prática é outra. Tá? Professor, e para a prova? Para a prova, saber isso. Peremptório é o prazo legal, convencional é o prazo dilatório. O judicial ele poderia entrar nos dois. Tá? Então, o judicial pode ser tanto peremptório, para mim, quanto dilatório. Ele pode entrar nos dois. Tá? Mas tem doutrinador que vai colocar de forma diferente. Tá? Então, para mim, a prova, como é que eu vou montar, né? Mas numa prova de concurso, tá? Eu tendo a dizer a vocês que o prazo judicial está mais para peremptório do que para dilatório. Numa prova de concurso. Tá? Então, aí, é lógico que no concurso ele vai dizer qual é o prazo judicial ali, mas aí você consegue saber melhor. Mas tende a ser peremptório, legal e judicial e convencional só o dilatório. Então, dilatório, prazos prorrogáveis, exemplo clássicos convencionais, a prorrogação dependerá da decisão judicial e deverá ser requerida antes de vencer o prazo, que eu coloquei para vocês aí. Peremptórios são os fatais ou improrrogáveis, não podem ser objetos de negociação. Normalmente os prazos legais. Sendo que eu não coloquei os judiciais aqui, né? Porque existe essa problemática. Mas os judiciais poderiam entrar nos dois, tá, gente? Agora, é o que eu disse, as bancas mais antigas de concurso, elas tendem a colocar os judiciais como peremptórios, os legais e os judiciais como peremptórios, tá bom? Aí eu coloquei exemplo para vocês aí, né? Por exemplo, no caso de calamidade pública, no seu trabalho,
A Justiça do Trabalho permite que o juiz, quando ele achar que é prudente, que é razoável, ele possa, a critério dele, prorrogar um prazo. Tá? Então, o 775, se você ler o parágrafo 1º, parágrafo 2º, principalmente o parágrafo 1º, ele vai falar isso. Então, é possível prorrogar um prazo a critério do juiz, se o juiz verificar que naquela situação ali, o razoável, para que as partes não tenham prejuízo, principalmente o empregado que é protegido, né, ele pode prorrogar a critério dele, ele vai justificar, claro. Né? E no caso de calamidade, é o que a gente está vivendo, a pandemia. Né? Essa calamidade que a gente está vivendo, ela justifica a suspensão dos prazos, né? Alguns prazos foram retomados agora, então assim, nesse mês de maio. Então veja, o momento que a gente está vivendo é um momento que a gente pode considerar que é uma calamidade pública, né? É uma situação fora que está gerando sérios transtornos. Então é natural que nestes casos ocorra suspensão. É lógico que quando a gente fala em calamidade pública, a gente está ligado, a gente pensa mais o quê? Num município que teve uma enchente, ou um incêndio no fórum, uma coisa assim, né? De força maior. Mas eu penso que neste momento, quando se analisa, há uma calamidade pública no sentido de que o problema de saúde pública geraria um transtorno se nós não suspendêssemos os prazos, né? Então, assim, os advogados teriam que começar a ir para os escritórios, eles não teriam estrutura para trabalhar, isso poderia gerar o contágio da doença, né? Enfim, né? Escritório fechado, os escritórios às vezes não são, né? Não circula tão bem o ar, enfim, e aí geraria um problema, e aí geraria calamidade. Alguns estados estão vivendo, algumas cidades estão vivendo, é uma calamidade, né? Você está com um sistema de saúde totalmente sem condições de funcionar, né? Um colapso no sistema de saúde. Então, esse momento é totalmente justificável. A gente viu que ocorreram as suspensões dos prazos em todos os tribunais, né? Agora que retomaram os prazos, e aí os advogados estão desesperados. Mas na CLT, se você ler o 775 ali, principalmente o parágrafo 1º, você vai ver que fica a critério do juiz prorrogar, né? Ou no caso de calamidade pública. Os prazos legais, inclusive. Eu estou falando aqui dos prazos peremptórios, ou seja, aqueles prazos que são peremptórios, que são improrrogáveis, é possível, em situações que o juiz verifica que precisa naquele caso, ou no caso de calamidade, que foi o que aconteceu. Vários prazos peremptórios foram prorrogados, né, foram suspensos nesse momento. Então, o 775, parágrafo 1º, ele está falando de prazos que são peremptórios, que a princípio seriam improrrogáveis, mas que é possível, a critério do juiz, ou no caso de calamidade pública, serem prorrogados. Tá? Quanto aos destinatários, nós temos os prazos próprios e os impróprios. Né? Prazos próprios são os destinados às partes, aos advogados, sob pena de preclusão. É os prazos que nós temos que cumprir. Né? É o que eu falei desde o começo, o advogado tem que fazer. E sob pena de preclusão. Preclusão por quê? Porque ele perde, se ele perder, ele vai ter um ônus. Né? Então, ou consumativo, ou temporal, ou lógica. Então, são destinados às partes, aos advogados, sob pena de preclusão. Se a intimação não tiver previsão legal, aplica-se a regra 218, que é o de 5 dias. Né? Se o advogado é intimado a se manifestar e o juiz não determina e a lei também não traz, segue a regra 218, parágrafo 3º, que é de 5 dias úteis. Tá? Mas os prazos próprios são os destinados para as partes. E os prazos impróprios são os destinados ao juiz e aos servidores, que podem descumprir tranquilamente, que esses prazos não estão sujeitos à preclusão. Os prazos processuais que estão sujeitos à preclusão são os prazos próprios, os que os advogados e as partes têm que cumprir. Os prazos destinados aos juízes e servidores não estão sujeitos à preclusão, porque se o juiz cumprir fora do prazo, o servidor cumprir fora do prazo, vai estar valendo. A diferença é que eles podem ser punidos, né, ou sofrer uma sanção junto à corregedoria, né? Então, quando tem correição, inspeção nas varas, a OAB é avisada, e aí se é uma vara que não cumpre os prazos, que não cumpre as metas, ela pode ter problemas, o juiz pode responder ali junto ao CNJ, ao próprio tribunal, o servidor também, ter no livro dele lá alguma anotação em relação a isso. Então, aí eu coloquei para vocês, prazos impróprios são os legalmente previstos destinados ao juiz. Só que dentro do prazo próprio, eu fiz duas observações. Dentro dos prazos próprios que são destinados às partes, né, eu coloquei para vocês o decreto 779/69. Esse decreto ele diz respeito aos prazos que a administração pública tem dentro do processo do trabalho. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né?
Qual que é o prazo que a administração tem para recorrer para se manifestar no processo de trabalho? O CPC fala que é em dobro. Ok, a gente acaba usando realmente que para recorrer, para se manifestar, a administração pública direta, autarquia e fundação tem um prazo em dobro. Mas, para contestar, não é em dobro. Na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho, o prazo para contestar é em quádruplo. Então é muito cobrado isso nas provas de vocês. Qual que é o prazo que a União, o município, que o Estado, que as suas autarquias e fundações têm para se defender, para contestar no seu trabalho? É em quádruplo. A gente tem que entender assim que o prazo normal para uma pessoa comum, uma empresa normal, se defender é 5 dias, o mínimo, o mínimo. Então assim que ela recebe a notificação, assina o AR ali, recebe a notificação, ela tem 5 dias úteis no mínimo para fazer a defesa, ou seja, a audiência, quando ela recebe a notificação, a audiência que vai ser, né, que ela vai apresentar a defesa na audiência, tem que ser realizada em no mínimo 5 dias. As varas que têm processos assim realizam daqui 2, 3, 4, 5 meses as audiências. Né? Então o réu tem um prazo enorme para se defender. Mas a legislação tem que dar um mínimo. Então a legislação trabalhista falou assim: olha, quando o réu é citado e a vara marca a audiência para ele, a vara tem que estar atenta que tem que respeitar um mínimo de 5 dias entre a citação e a audiência para o réu se defender. Respeitou o mínimo de 5 dias, tranquilo. Se for administração pública ré nessa história, aí tem que haver um mínimo de 20 dias. Então a administração pública, quando ela recebe a notificação, quando ela é citada, a audiência que vai ser realizada para tentar acordo e ela apresentar a defesa tem que ser no mínimo 20 dias da notificação. Então a secretaria tem que estar atenta com isso. Se é um cidadão comum, uma empresa normal, ele tem 5 dias no mínimo para se defender. Então ela pode marcar audiência logo ali. Calcula, né? A gente vai ver. Eu falei para vocês, né? Que tem um prazo de 48 horas, né? Então tem um prazo de 48 horas que é presume-se, né, que o réu recebeu notificação em 48 horas ou 2 dias úteis, né? Então a secretaria vai contar, ó, estou mandando hoje, segunda, terça, quarta ele recebeu, eu vou marcar audiência, vou quinta, sexta, sábado, domingo pula, segunda, terça, quarta. Então a partir de quinta eu tenho que marcar audiência. Entendeu? Aí, de quinta para frente, você pode marcar qualquer dia. Se for administração pública, você tem que contar 20 dias. Então, mandei na segunda para ele, né, para a administração, a notificação. Ela recebeu na quarta, porque eu presumo que é 48 horas. E aí, a partir de quinta, eu conto 20 dias úteis. 20 dias úteis. A administração. A audiência tem que ser marcada em pelo menos depois de 20 dias úteis, né, de 20 dias úteis para frente. Então, prazo em quadro para contestar. Para recorrer, continua sendo o dobro. Para se manifestar nos demais atos, aí a Justiça do Trabalho acaba aplicando o dobro. Tá? E o artigo 229 também é muito interessante, porque o CPC diz que quando as partes, cada uma tiver advogados diferentes, de escritórios diferentes, né, os prazos vão correr em dobro, porque aí os escritórios vão poder se manifestar em tempo melhor. Esse artigo não se aplica ao processo de trabalho. Então, no processo de trabalho, se existem 4 réus, cada réu tem o seu advogado, os prazos são os mesmos para todos, não tem prazo em dobro. Tá? Então, esse artigo 229 do CPC, que diz que quando as partes tiverem advogados distintos, escritório diferente, os prazos do processo serão em dobro, não se aplica ao processo de trabalho. É o J 310 da SDI1. Tá? Se as partes, se eu tiver vários réus no processo de trabalho e cada uma com um advogado diferente, um escritório diferente, os prazos são simples, os mesmos, não tem prazo em dobro. Tá bom? Isso cai bastante porque no processo de trabalho é diferente. Né? Tudo que é muito diferente nas provas eles gostam de cobrar. E aí os prazos impróprios, né, que eu acabei de falar para vocês, são os legalmente previstos, destinados ao juiz e aos servidores, não são vulneráveis de preclusão, né, porque é o servidor que tem que cumprir, se ele cumprir fora do prazo vai estar valendo, né? Mas eu coloquei aqui, ó, são válidos mesmo praticados fora do prazo. O descumprimento gera punição da corregedoria, não implica em nulidade do processo e nada, né? Mas existe aí uma punição que ele pode sofrer, né, se a corregedoria fiscalizar, se tiver alguma coisa, tá bom? Então a primeira parte de prazos é essa. Eu vou fazer uma segunda parte com a contagem dos prazos, tá? Mas a primeira parte é essa, é a gente retomar os conceitos, entender a classificação dos prazos e saber o conceito de prazo, tá? Então essa é a primeira parte. Então depois a gente vai ter a segunda parte onde eu vou ensinar a contar. Dúvidas vocês vão mandando por WhatsApp, tá bom?